Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre, né? E deu bacalhau naquele pique, ó, do jeitinho que eu terminei o vídeo do Madruga Vasco. Estamos começando, sabe o que? Não sabe ainda? O nosso Expresso News, isso mesmo, aperte seu cinto de segurança. Está começando sua programação da tarde aqui no canal Vascaíno desde sempre, de segunda a sexta, o Expresso News. Vamos falar aí sobre o Hugo Moura, vamos falar sobre Puma Rodrigues, Jean Menezes ou Jean Davi, né? Vamos falar também aí sobre o próprio Juan Esforza, sobre o Leandrinho, sobre o futsal do Vasco. Temos decisão em quadra nesse próximo sábado, conhecido também como amanhã. Vamos falar também sobre a nossa torcida maravilhosa, os próximos jogos do nosso gigante, o Vasco que viaja nesse sábado sentido a Salvador. E é claro, vamos falar também sobre o coração infantil, né? É a molecadinha, como sempre, representando. Então, se segura aí, porque já estamos começando mais um Expresso News com Álvaro Silva. Bom, meus amigos, dito isso, então bora lá, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê essa força para o amigo de vocês, pra gente ocupar essa lacuna. Ficamos 2 dias aí sem voz, sem conseguir trabalhar. Estamos aqui de volta, então se inscreva, dá essa força para o amigo, deixe o seu like ou o seu dislike, compartilhe também o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp para ajudar no crescimento do nosso canal. Dito isso, vamos direto e reto ao que nos interessa. É o seguinte, nesse próximo sábado, o nosso Vasco da Gama entra em quadra, partida válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco viaja até a cidade de Teresópolis, né? Curiosamente, nessa temporada o Vasco está mandando seus jogos de futsal na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão. Porém, esse jogo não será com mando de campo, no caso, mando de quadra, né, do Vasco. É sim com o mando da equipe do Teresópolis. Então, Teresópolis e Vasco da Gama, partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca de Futsal da temporada 2024, tá, gente? Fiquem ligadinhos. Esse jogo será nesse sabadão, conhecido como amanhã, às 19 horas ou 7 da noite, assim como você preferir. Dito isso, vamos entrar agora, né, meus amigos, no assunto do jogo, né, do jogaço que o nosso Vasco da Gama fez, mais um, né, pra conta. O Vasco
empilhando vitórias numa ótima sequência, sobretudo nesse mês de agosto, né? O Vasco já se encontra aí a 7 jogos invicto, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Vasco que conseguiu um feito histórico, 2 viradas na mesma semana, em 2 competições diferentes, em cima da mesma equipe, né? Algo inusitado. O Vasco que já tem 4 viradas na temporada de 2024. Se o nosso gigante ficou alguns anos sem conseguir a voltar a ser o time da virada, né? Somente nesse ano já são 4 viradas. É o clube da Série A que mais tem virada na temporada, é o nosso Vasco da Gama, tá, gente? E olha só, Pablo Verratti fez uma postagem na sua rede social, como você já pode acompanhar na sua tela. Eu ainda tô rouco, peço perdão pra vocês, né? Tô aqui pagando uma de Pato Donald da Colina, mas é assim, né, galera? A gente que trabalha com a voz, com a informação, temos que estar aqui. Então, não reparem em minha voz, é uma questão de poucas horas, poucos dias para voltar ao normal. Eu vou passar por uma avaliação no departamento médico aí para saber se eu estou apto para o próximo jogo. Brincadeiras à parte, né, gente? É o seguinte, Pablo Verratti fez uma postagem na sua rede social. Olha só o que ele colocou, a foto dele na Colina, camisa 99, ele é o nosso cara, né, gente? Time da Zona Norte, coração. Time do povo, coração. Time da virada, né? O emojizinho que simboliza a Cruz de Malta, né? E aí, outra noite em casa. Essa foi a postagem do Verratti. É claro que é fazendo alusão, né? Uma provocação ao jornalista lá de Curitiba que falou que o Vasco é time de Zona Norte, barra pesada e não sei o que, violência e coisa e tal. Verratti, né? Dando mais um tapa de luva na cara da, vamos dizer assim, na brincadeira, né, da sociedade lá de Coritiba, né, dando aquele tapa de luva aí, né, olha, é isso mesmo, é o time da Zona Norte, é o time do povo, é o time da virada, mais uma noite em casa, ou seja, eu tô acostumado, né, pode botar a bola na área que o gol ele não perde, esquece, que hoje tem gol do Pablo Verratti, ainda bem que eu não sou MC, né, galera, brincadeiras à parte, hein. Quero falar de outro camarada, que é o Hugo Moura, né? Isso mesmo, gente. O Hugo Moura, né, foi eleito o melhor jogador em campo nessa noite de quinta-feira. Ganhou o troféu Betano, né? Porque temos o Campeonato Brasileiro Betano e a Copa do Brasil Betano. Ou seja, a Betano dominou as paradas aqui no futebol brasileiro. Vocês já estão acompanhando a imagem. Hugo Moura, então, garantiu o seu troféu, né, de melhor jogador da partida e com mérito. Em tanto que é mérito, tá, gente? Não é a Betano que tá falando, não sou eu que estou falando, não é a Globo que falou, nem a Amazon Prime. Inclusive fizeram uma boa transmissão ontem. Só tem uma ressalva aqui pro narrador, hein? Se liga, meu irmão, você é engraçado, você é bom, tá? Mas aí, na hora que o menino aí, o Bombom, o MC Bombom da Colina, que o menino foi fazer a rima, todo mundo deu maior moral pra ele. No final você tentou dar uma diminuída no menino, entendeu? Eu acho que não tinha necessidade. Você é engraçado pra caramba, você é bom no que faz, só que tem que ter respeito com todo mundo, tá? Ainda mais no menino, porque hoje o menino aí, o MC Bombom, querido pela torcida do Vasco, tava na barreira vendendo o bombonzinho dele para garantir o sustento. Amanhã esse menino pode ser aí um cara que, por exemplo, pode te dar emprego, tá? Então se liga nisso, porque o mundo ele não dá volta, ele capota. A gente vê aí, por exemplo, o Cazé. Eu estava num jogo em 2010 que eu vi o Casimiro de pertinho na arquibancada, que nem qualquer torcedor assim. A situação foi virando. Olha hoje como que tá o Casimiro, né? Então tem vários outros exemplos aí de vários outros torcedores do Vasco que cresceram e tiraram onda na vida aí. Então assim, eu achei um pouco desnecessário. Voltando pro assunto, independentemente da transmissão, o Hugo Moura jogou tanta bola que até o SofaScore, né, elegeu ele aí, ó, o craque, tá, desse primeiro jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Tá, segundo os dados do SofaScore, você já acompanha essa arte na sua tela, tá, gente? É o seguinte, o Hugo Moura é o primeiro no quesito aí, né, nessas quartas de finais. A nota dele foi 8,5, gente, isso mesmo, 8,5 a nota do nosso HM, né, a nota do nosso Hugo Moura. Por exemplo, o Danilo Bosa, que arrebentou também na rodada, jogou muito lá contra o Corinthians, né, é o segundo com 8,1. O Batalha do Galo Mineiro, né, Rodrigo Batalha, somou 8, nota muito boa também. Aí o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, 7,9, notaça também para um goleiro, tá, gente? E aí o quinto colocado foi o Gustavo Henrique, com 7,8. Então o Hugo Moura amassou, né? Ele colocou no bolso
todo mundo aí nessas quartas de finais, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Ele foi o monstro, né? E diga-se de passagem que na segunda-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro, se ele não foi o melhor, foi um dos melhores também em campo, responsável pelaquela retomada na segunda etapa. No primeiro tempo, ele teve a parcela de culpa também, naquele gol que o Vasco levou do Atlético lá na segunda-feira. Demorou um tempão para chegar, quando chegou no abafou, o cara finalizou. Só que no segundo tempo a mentalidade mudou, ele marcou muito mais e ajudou muito com a bola no pé. E ontem não foi diferente, jogou bastante bola também. E aí esse é o assunto que eu quero pontuar para vocês aqui, tá? Que são esses jogadores que vão fazer a diferença e estão fazendo a diferença para o nosso Vasco. Porque quando chegou, por exemplo, Felipe Coutinho no nosso gigante, né? Quando voltou o Souza, voltou o Alex Teixeira, muito se esperava, né? Agora, né? Anota mais 3 pontinhos na conta do pai, a Barreira vai virar baile, Coutinho quer muito, jogador de Copa do Mundo e coisa e tal, o craque, cria da colina, aquela emoção toda, aquela apresentação cinematográfica em São Januário. Porém, todavia, entretanto, a gente teve um azar, a gente não, né? O Coutinho junto com nós, né, torcedores, todo mundo torce em prol dele, né? Ele acabou aí tendo uma lesão muscular, ficou mais de 10 dias fora, voltou a treinar, vem treinando, né? Vai ser avaliado inclusive nesse sábado para saber se pode viajar com o elenco para Salvador para enfrentar a equipe do Vitória no Barradão. Parada dura, dá para ganhar tranquilamente, mas é foco, não pode entregar esses golzinhos que a gente vem levando, né? Inclusive já quero pegar, deixa aí, o próprio Hugo Moura falou ontem, após a transmissão, em entrevista para a galera do Amazon Prime, ele falou, olha, nós temos que parar de correr atrás do placar. Temos que parar com esse negócio de todo jogo ter que correr atrás do placar. E tá certo, né? Porque foi assim, por exemplo, contra o Bragantino, foi assim contra o Criciúma, né? Foi assim contra o próprio Atlético na segunda-feira e foi assim nessa noite de quinta-feira aí, jogos que a gente saiu atrás, né? Então assim, e o Vasco, né, pelo menos isso mudou da água pro vinho. Hoje o Vasco tem um poder de reação enorme, né? Antes o Vasco tomava 1, 2 gols e ia pras cordas, agora não, o Vasco leva 1 e continua em cima tentando empatar e quando empata vira, né? Então isso é muito interessante também. E aí são esses jogadores que estão fazendo a diferença para nós. Como eu já falei, a gente esperava de Coutinho, esperava de outros, mas no fim das contas a gente criticou muito aqui o Hugo Moura, ele evoluiu, teve essa crescente nos últimos 3, 4 jogos, tem que manter, né? Uma temporada de alto nível não são 4 jogos, nem 5, são 60 jogos, né? 50 jogos, dependendo do atleta, faz aí até mais do que isso por ano. É claro, não dá para jogar 50 jogos em altíssimo nível, nem o Arrascaeta do Mulambo faz isso, nem o Caleri no São Paulo faz isso, nem o Messi faz isso, jogar 50 jogos arrebentando, nem o Cristiano Ronaldo. Só que os números, né? Às vezes o cara passa um jogo abaixo, mas no outro jogo ele joga por 2 jogos, né? Ele arrebenta, acaba equilibrando nos números. Então, o que a gente espera do nosso elenco, não só do Hugo Moura, é essa regularidade. Vai ter o dia que o elenco vai jogar abaixo, vai ter o dia que o goleiro vai arrebentar, o centroavante vai perder o gol, e vai ser vice-versa. Vai ter o dia que o centroavante vai meter 2 e o goleiro não vai estar bem. Então, no meio disso tudo, nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio. E esses jogadores que já estão no elenco estão sendo peça-chave para equilibrar o nosso time durante a temporada. O próprio Hugo Moura, o Puma Rodrigues, muito contestado por todos nós, né? Era para o Paulo Henrique ser titular, não foi porque estava suspenso. O Puma teve que entrar ali, querendo ou não, teve que jogar, apesar da situação também do Esquerdos, né? Muito amigo dele, que veio a falecer, que nos deixou, que Deus o tenha em um ótimo lugar. Mas voltando aqui para o nosso time, né? O Puma, mesmo sob pressão, mostrou que entrega. E olha só, hein? Eu acho que o Puma está se desenhando no Vasco como aquele cara que tem estrela. Sabe, deixa a torcida com raiva, faz umas lambanças, ninguém entende nada, erra passe de 5 metros que todo mundo fica maluco, erra corte bizonho, só que também às vezes é o seguinte, em uma jogada ele mete um golaço, ele dá uma assistência, ele acha, né, enfim, acha um drible, deixa o colega na cara do gol e ele vem fazendo gols lindos, né? Primeiro foi aquele golaço contra o Mulambo, depois meteu aquele golaço contra o Cruzeiro no ano passado, agora enfiou esse outro golaço aí diante a equipe do Atlético Paranaense, né? Então vamos torcer para esses atletas continuarem, né, a nos surpreender, a nos ajudar. Por exemplo, o Emerson Rodrigues não fez gol, não deu assistência, mas foi o cara de mais personalidade no primeiro tempo, por exemplo, contra o Atlético.
é o que mais tinha personalidade contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, foi ele. No segundo tempo tentou muita coisa, estava errando, mas ele é veloz, só falta melhorar ali a tomada de decisão, sabe? Na hora que é para tocar, de repentemente, fazer isso mais rápido do que tentar driblar, né? Nem toda hora é hora de driblar, às vezes é hora de fazer uma tabela, enfim, de finalizar. É só essa tomada de decisão que eu acho que isso aí com o tempo o Paiva vai conseguir acertar essa situação. O Sforza entrou bem na partida, ajudou o Vasco na saída de bola. A gente parou de fazer lambança na parte de trás. E o Leandrinho, né? Sempre que o Leandrinho entra, o lado esquerdo do Vasco vira um salseiro, vira uma fumaça, né? Porque aí faz a dobradinha de laterais, Piton e ele. Né, o Leandrinho tem porte físico, o Piton é franzino, mas corre bastante, então acabam fazendo a dobradinha no momento defensivo, e no momento ofensivo é uma loucura para a defesa adversária, porque é o famoso toca-me-voe, né, porque o Leandrinho dá o tapa, passa pro Piton, aí o cara que está defendendo não sabe se o Piton vai devolver o Leandrinho, que os dois têm qualidade, e se o Piton vai cortar pro meio, que o Piton também tem qualidade para cortar pro meio, para fazer um papel de meia. Então isso aí está sendo bem interessante no time do Vasco. Eu gostei também da estreia do Jean David, com personalidade, chamando o jogo, driblando, né, levantando a cabeça, tentando enfiada de bola, cruzamento, inclusive o gol sai do lançamento redondo que ele coloca no peito do Ryan, e o Ryan, né, que jogada, né, jogada de futebol, né, deu aquela ajeitadinha marota, né, no futebol, normal, a bola vem, o cara dá aquela agasalhada aí, deu só um tapinha na frente, e o Puma, né, o Puma poderia, por exemplo, tentar dar um chapéu, Puma poderia, por exemplo, tentar dominar para sofrer o pênalti. Poderia, por exemplo, tentar ali um voleio, isolar a bola. Poderia ter jogado a bola lá na piscina do Parque Aquático de São Januário. Mas não, né? De primeira. A bola caiu, ele acertou uma trivela no ângulo, que a bola foi saindo do goleiro e entrou na gaveta. Então, assim, golaço, né? Tomara que o Vasco continue nos ajudando, jogadores aí, a fazer essa situação. Porque quando o Coutinho começar a entregar, quando o Souza entrar nesse time, o Alex Teixeira melhorar, evoluir, vamos torcer para que isso aconteça. Quando o Jean Menezes pegar mais entrosamento, quando o Paulinho voltar, Jair voltar, olha o time que a gente vai ter do meio para frente. O Hugo Moura tá numa alta, o Matheus Carvalho tem altos e baixos, mas vem ajudando também na temporada. O Sforza, a mesma coisa, joga bem, joga mal, mas tem qualidade, dá para acrescentar muita coisa. Cabe também ao Rafael Paiva, ao entender o momento. Ah não, esse jogo não tá bom para esse aqui, vamos colocar o outro. Foi o que ele fez ontem, né? Tinha jogador e dando mole, entregando a paçoca, tirou um, colocou o outro, acertou aqui, ajeitou ali e arrumou o time, o Vasco virou. Né? Então, o mérito quando ganha é de todo mundo, né? E o ônus, né? O bônus e o ônus quando perde também é de todo mundo. Tá de parabéns o nosso elenco. Dito isso, gente, agora é o seguinte, quero colocar para vocês aí rapidinho, só um videozinho, um resumo da linda festa que a nossa torcida fez na Colina. Então acompanhe que eu já volto.
Show de bola, meus amigos. Agora é o seguinte, bora acompanhar aí, acompanha na sua tela os próximos jogos do nosso gigante, tá? Então bora lá. Próximo jogo do Vascão é nesse domingo, dia 1º de setembro, às 18h30. Então bora lá, hein? Domingão, dia 1º de setembro, Vitória da Bahia e Vasco, tá, gente? 6h30 da noite, no Barradão, 25ª rodada, tá, meus amigos? Olha só, outra situação, hein? Flamengo e Vasco no dia 15. Então o Vasco vai jogar contra o Vitória da Bahia, tá? E vai ter aí 15 dias mais ou menos para se preparar. Tem o jogo de volta que vai ser definido pela CBF, tem a data FIFA também nessa entrelinha. Mas o Vasco vai ter alguns dias aí para recuperar o elenco, recuperar jogadores. Aí no dia 15, Flamengo e Vasco no Maracanã, 18h30, domingão, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Aí no dia 25 teremos Vasco e Cuiabá. Esse jogo é válido, tá, gente? Pela 19ª rodada, aquele jogo atrasado, tá? Vai cair numa quarta-feira, dia 25 de setembro, inclusive aniversário da minha esposa. Quem sabe eu consigo dar um presente para ela e levá-la na colina. Vamos ver até lá. Brincadeiras à parte, no dia 22, que eu até pulei, né? Sem querer eu pulei, dia 22, teremos Vasco e Palmeiras, tá, gente? Então vamos lá, só para recapitular. Dia 1º agora, domingo, Vitória e Vasco. Dia 15, Flamengo e Vasco. Aí no dia 22, Vasco e Palmeiras, 4 da tarde, domingão, 27ª rodada. Dia 25, jogo atrasado da 19ª rodada, quarta-feira, Vasco e Cuiabá. E aí sim, no dia 29 de setembro, às 18h30, também cai no domingão, lá no Mineirão, 28ª rodada, Cruzeiro e Vasco. Tá? Fechando essa maratona aí, no dia 5 de outubro, 9 da noite, sabadão, 29ª rodada, Vasco e Juventude em São Januário, tá, gente? Esses são os jogos do Vasco. Se tratando dos jogos, é o seguinte, o nosso elenco, jogadores que foram para a batalha nessa última quinta-feira, fizeram um som leve regenerativo, bem suave, bem leve. Alguns deles ali tiveram até um descanso, outros fizeram um trabalho um pouco mais puxadinho. O time vai fazer um treino aí, que é o primeiro e último, vamos dizer assim, em preparação para enfrentar o Vitória da Bahia, tá? E o nosso elenco viaja na tarde desse sábado, aí depois do almoço, sentido a capital baiana, Salvador, para enfrentar o Vitória lá no Barradão, tá, gente? Confronto aí do Campeonato Brasileiro. Felipe Coutinho vai ser avaliado pelo departamento médico, a comissão técnica, para saber se ele tem condições de jogo. Se tiver, ele pode ser relacionado para viajar com o elenco. O árbitro para essa partida é o Luiz Flávio de Oliveira, tá? Já foi escalado pela CBF, então Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro escalado para esse jogo, tá, gente? Uma outra situação agora, mudando um pouco de assunto, né? É o seguinte, o Vasco corre contra o tempo na janela de transferências. Tem negociação aí com o Luan Pérez, tentou Rafael Tolói preferiu seguir na Europa, seguir na Atalanta, agradeceu o Vasco, né? Surgem outros nomes, tem jogador aí que eu acho que estava fechado com o São Lourenço, mas aí o São Lourenço tomou transfer ban. Aí tem jornalista falando que está conversa avançada com o time do Brasil. Já tem gente falando que é o Vasco. Eu não vou falar nada porque não dá para saber, tá? Só vou trazer quando for informação. Enquanto for fofoca, não vou trazer não, senão fica complicado, depois vocês ficam com raiva de mim, tá? Então do mercado, nesse momento que eu tô gravando aqui agora, né, nada de tão assim novo, nada de novidade. E agora, antes da gente encerrar o vídeo, né, eu já vou encerrar e vou colocar para vocês aí 2 vídeos de 2 corações infantis. O primeiro é o filho do Hugo Moura, cantando que a barreira vai virar baile, coisa mais linda, né? Ainda perguntou se o papai dele estava vendo o vídeo. Pô, muito linda, né? Não tem nada nesse mundo que compre, né, a alegria de uma criança, né? Não tem dinheiro no mundo que compre uma família feliz, né? Acho muito bacana isso. Parabéns aí à família do Hugo Moura. Vou colocar o vídeo dele cantando. E vou colocar também o nosso mascote, carinhosamente falando, é claro, nosso pequeno Gui, ele que se emocionou, chorou muito quando o nosso Vascão empatou a partida. Então eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Quero de... Hoje o Coutinho botou, quer de mais... Tá mandando pro meu pai? Tô. Hoje o Coutinho botou, quer de mais... Anota mais repotinho, a cantar do pai, a barreira vai virar barreira. Que foi? Gol do Vasco.
Não, da pessoa. Valeu por isso. Substituir o nome